pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, espero que vocês estejam todos bem. Então, dando continuidade ao nosso curso de cálculo vetorial, nós estávamos estudando funções vetoriais e curvas espaciais. Tá? Então, o que nós fizemos até o momento foi associar uma função vetorial, que era uma função que associava um parâmetro a três componentes, a uma curva no espaço. Então, como que nós fizemos isso? Nós enxergamos essa função vetorial como sendo algo que descrevia a posição de uma partícula no espaço em relação ao tempo. E aí, quando nós calculávamos essa função vetorial em todo o seu domínio, isso ia gerar a trajetória dessa partícula, o que acabava originando uma curva, a qual nós demos o nome de curva espacial. Então, o que nós fizemos foi a associação neste sentido, dado uma função vetorial, qual era a curva associada a ela, qual era a geometria associada a ela. Então, nós vimos isso para o caso de uma reta, de um segmento de reta, da hélice, e depois alguns casos mais elaborados aí que nós precisamos recorrer ao GeoGebra, certo? O que eu quero fazer com vocês na aula de hoje é o percurso contrário. Então, como essas duas informações estão intimamente ligadas, função vetorial e curva espacial, o que eu quero fazer é o contrário. Se eu tiver informações sobre a geometria de uma curva, será que eu consigo encontrar uma função vetorial que descreve essa curva? Tá? Isso é o que nós chamamos de parametrização. Tá? Parametrizar uma curva é justamente encontrar uma função vetorial que a descreve. E isso vai desempenhar um papel fundamental no que nós vamos desenvolver neste curso. Tá? Quando a gente trabalhar com integral de linha, com reta tangente, com comprimento de arco, para tudo isso, nós precisaremos dessa parametrização, senão a gente acaba não saindo do lugar. Tá bom? Então, nessa aula, pessoal, que é uma aula um pouquinho diferente, aí vocês podem perceber que o layout da tela está um pouco diferente, eu quero fazer uma aula de exercício com vocês, tá? Eu vou resolver aqui 3 exercícios, que é justamente para dar uma ideia de como que a gente procede nesse caso, qual que é o caminho a ser seguido, tá bom? Geralmente, quando eu for fazer aula de exercício com vocês, eu vou utilizar os quadros, eu tenho um quadrinho aqui no meu quarto, mas como essa aula aqui a gente vai precisar bastante de geometria, então eu optei por fazer no computador mesmo, porque daí eu consigo mostrar para vocês o que está originando no GeoGebra, certo? O problema é que aqui minha letra não fica tão bonita, então por favor me perdoem aí, certo? Muito bem, pessoal, então o nosso primeiro exercício é o seguinte, nós queremos parametrizar um segmento de reta, tá? Nós queremos encontrar uma equação vetorial que descreve o segmento que une o ponto 0,11 o segmento, que une o ponto 0,11 ao ponto 2,1 menos 4, tá bom? Beleza, pessoal, então eu tenho aqui copiado, o que nós queremos é parametrizar este segmento, que une o ponto A ao ponto B, tá bom? Metade do exercício, aí, um pouquinho mais da metade, é geometria analítica. Então, vamos lembrar lá de GA, o que nós fazíamos quando nós queríamos encontrar a equação de uma reta quando nós tínhamos 2 pontos. Porque o que nós vimos, uns 2 vídeos atrás, é que nós conseguimos, para nós determinarmos a equação vetorial de uma reta, a equação paramétrica de uma reta, perdão, nós precisávamos de um ponto e de um vetor. Então, aqui no caso, nós temos 2 pontos, automaticamente nós também temos um vetor, que nós temos o vetor AB. Então, deixa eu só colocar a canetinha aqui. O que nós temos de informação até o momento? Nós temos um ponto A, ou ponto B, tanto faz qual que você quer considerar, ou seja, o ponto 0, 1 e 1. E nós temos também um vetor diretor, que a gente vai tomar como vetor AB. Poderia ser o vetor BA também, não tem nenhum problema. E quais são as componentes desse vetor? Se a gente lembrar, quando nós temos um vetor A e um vetor B, o vetor AB ele é formado pelas componentes de B menos as componentes de A. Então aqui no caso vai ser 2... Aqui vai ser 0 e aqui vai ser menos 4 menos 1, que é menos 5, certo? Note que eu estou trabalhando no exercício como se eu quisesse encontrar a equação da reta. Na verdade, o exercício está pedindo um segmento, tá bom, pessoal? Então, tudo que eu estou fazendo até o momento funciona para a reta, tá? E depois, na hora do segmento, assim como nós fizemos 2 vídeos atrás, a gente limita o parâmetro, tá bom? Beleza, pessoal. Então, novamente, se fosse uma reta, qual que seria a função vetorial que descreve essa reta? Seria dada por isso. Eu vou chamar de R mesmo, beleza? Então, R de t, lembra, eu vou escrever já como em termos de coordenadas, mas se a gente pensasse como sisteminha, igual nós fizemos, seria o seguinte, nós colocamos primeiro as componentes do ponto, tá bom? E depois nós colocamos mais t vezes as componentes do vetor diretor. Então, ficaria o seguinte, 0 mais 2 vezes t, então no caso 2t, tá? Aqui ficaria 1, fica, mais 0t, no caso então não dá nada, e aqui fica 1 mais menos 5t, Então fica 1 menos 5t. Tudo bem, pessoal? Então veja bem, o que nós temos até o momento? Nós temos uma função descrita dessa maneira, ela é 2t, 1 menos 5t, certo? Isso daqui, pessoal, essa função vetorial, ela está descrevendo a reta, Então se fosse t pertencente aos reais, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos descrevendo toda a reta,
Para a gente calcular agora só o segmento AB, o que nós fazemos é limitar esse t. Tá? E como que nós limitamos isso? Considerando t de 0 até 1, beleza, pessoal? E é bem fácil de verificar que isso dá certo, tá? É só fazer da seguinte maneira. Deixa eu só escrever aqui, então. O nosso t está pertencente a 0, 1. Tá? Como é que a gente faz para ver se deu certo, né? Vamos lá, pessoal. Calcula t em 0. Se a gente colocar t no 0, ó, aqui vai ficar 0, beleza? Zerou esse pedaço. Aqui ficou 1 e aqui ficou 1 também. Então, deu exatamente o ponto A. Tá? Se a gente considerar t igual a 1, aqui vai te dar 1, vai te dar 2, aqui vai te dar 1 e aqui vai te dar 1 menos 5, que é menos 4. Que deu exatamente o ponto B aqui, ó. 2, 1, menos 4. Bem? Então é só isso, pessoal. A gente faz como se a gente fosse fazer a reta mesmo, só que daí na hora de pegar os parâmetros a gente pega de 0 até 1. Bom? Uma outra maneira de você enxergar isso, né, pessoal, na verdade é a mesma maneira, é pensar o seguinte, ó. Isso aqui que eu fiz, né, essa maneira como eu escrevi, 2t, 1 menos 5t, na verdade, o que eu reescrevi, né, só enxergando isso de uma maneira um pouquinho diferente, eu fiz o seguinte, ó. Eu escrevi isso como ponto A mais t vezes o vetor AB, ó. Tudo bem? Foi isso que eu fiz, ó. Veja. Eu fiz o ponto A, as coordenadas do ponto A, mais t vezes o vetor AB. Então, o que eu estou fazendo é o seguinte, pessoal. Pensa que esse parâmetro t é 0. Então, eu estou pegando o ponto A aqui, ó. Vou pegar mudar só de cor aqui rapidinho. Eu estou pegando este ponto A. E aí, eu estou calculando para t igual a 0. Então, eu estou parado aqui nesse ponto rosa, ó. Se eu pegar o t um pouquinho para frente, tá? Então eu estou fazendo o seguinte, eu estou pegando este ponto e multiplicando por um múltiplo do vetor AB, tá? Um número menor do que 1. Então eu estou andando um pouquinho aqui, ó. Tá vendo? Agora se eu pego um valor um pouquinho maior, eu estou indo para cá, ó. Se eu pego um valor um pouquinho maior ainda, eu estou indo para cá. E assim por diante, ó. Tá vendo? Então eu estou indo até chegar no B quando t é igual a 1, certo? É isso que a gente está fazendo aqui, que é justamente a ideia da trajetória da partícula, tá vendo? A partícula começou no ponto A e foi até o ponto B, bom? Lembra que na aula passada eu chamei a atenção de vocês, né, pessoal, que essa questão da orientação da curva, né, ela vai ser importante mais para frente. Então, neste caso específico, eu estou orientando o segmento A a B, né, o segmento que une A até B. Tá? Se eu quisesse fazer o contrário, tem um jeito de fazer, tá bom? Depois eu ensino vocês, padrão, assim, se você tem o segmento AB, você acha o segmento BA bem tranquilo, tá bom? Mas só tem que tomar cuidado, eu ensino depois, beleza, pessoal? Mas é só dessa maneira aqui, tudo bem? Então, ó, voltando rapidamente, recapitulando rapidamente, se você tem um ponto A e um ponto B, faz como se fosse a equação da reta. Ó. Escreve A mais T vezes AB, né, igual está aqui, e aí você pega o T de 0 até 1. Se fosse a reta toda, pega T pertencente aos reais. Tudo bem? Muito bem, pessoal. Então, esse aqui era o exercício 1, que era o exercício mais fácil. Eu vou mudar aqui rapidamente. Vamos para o exercício 2. Eu vou mudar de quadrinho, tá, pessoal? Então eu vou apagar esse primeiro exercício. Aí caso você queira copiar, dá um pause no vídeo, ou tira um print screen, ou senão depois você acaba voltando também e copia, sem problemas, certo? Eu vou mudar então, só para avisar que o exercício vai sumir, e vamos para o segundo exercício. Então esse aqui é um pouquinho diferente, tá, pessoal? O que nós queremos agora é encontrar uma equação vetorial, né? Encontrar uma parametrização para uma curva dada pela intersecção de duas superfícies. Então a primeira superfície é um cilindro, tá? Eu vou grifar ele de amarelo aqui, ó. Ele é o cilindro x² mais y² igual a 1, que nós já discutimos que em R3 isso representa um cilindro, e um plano de equação y mais e menos 2 igual a 0, tá bom? Então, se você lembrar um pouquinho de geometria analítica, um plano ele sempre tem a equação da forma ax mais by mais cz mais d igual a 0, né? E esses coeficientes a, b, c nos dizem sobre como que funciona o vetor normal, né? Como que é a posição deste plano também no espaço. Então, só para... Eu não vou utilizar isso fortemente aqui, tá? Mas este plano, ele é um plano inclinado, tá bom? Então, é só para deixar claro, porque se esse plano fosse um plano paralelo ao plano XY, tá? Seria mais fácil, porque daí isso intersectaria o cilindro e daria um círculo, tá? Neste caso, como ele é inclinado, não é um círculo. Bom, daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês no GeoGebra qual figura que representa isso, né? Como é que são essas superfícies e a curva dada pela intersecção, mas já estou chamando a atenção disso, beleza? Eu vou deixar para abrir o GeoGebra no fim, porque daí a gente já vai ter a equação da curva também, daí a gente coloca tudo lá de uma vez. Beleza, pessoal? Então, esse exercício é um pouco diferente, porque agora nós temos dois objetos bidimensionais, né, duas superfícies, que estão se interseccionando. Mas para a gente proceder com ele, pessoal, nós vamos seguir mais ou menos a ideia que nós seguimos no caso da hélice circular. Vocês lembram como é que a gente fez para decidir que a hélice tinha aquele formato? Nós olhamos que, só relembrando, né, a equação da hélice era cosseno de t, seno de t e t. Então, o nosso caminho foi olhar que a primeira componente e a segunda, elas estavam associadas, né? E de que forma?
A primeira ao quadrado mais a segunda ao quadrado era igual a 1. E o que isso representou no final das contas? Que essa nossa curva, ela morava no cilindro. Lembra? Ela estava em cima do cilindro. Note que agora, pessoal, essa nossa curva que a gente está querendo encontrar nesse exercício, ela também mora no cilindro. Afinal de contas, ela é a intersecção de um plano com um cilindro. Então, se ela é a intersecção, né, o que significa intersecção? Que está nos dois. Então, ela está no cilindro. Então, ela também tem que satisfazer essa condição x² mais y² igual a 1. Bom, para qual valor de x e y que a gente consegue colocar, né, quais funções que nós conseguimos colocar aí que satisfazem isso? Exatamente o mesmo caso da hélice, né? Então, eu posso considerar aqui, para o nosso caso, as seguintes funções. Ó. Eu posso considerar a primeira componente, a primeira função componente, que eu vou chamar de x de t, tá, pessoal? Eu posso considerar como sendo cosseno de t, por exemplo. E eu posso considerar a segunda função componente, que eu vou chamar de y, como sendo seno de t, tá bom? Alguém poderia me perguntar assim, professor, eu posso inverter, chamar o x de seno e o y de cosseno? Sim, senhor, pode. Daqui a pouquinho eu explico o que isso altera, né? Mas, bom, já posso explicar agora também. O que muda é a questão da orientação, tá? Muda a questão da orientação da curva. Lembra que no caso da hélice, pelo que a gente fez, a hélice subia, né? Quando você troca o seno com o cosseno, ela vai descer, tá bom? É só isso que troca, muda a orientação da curva. Então, tanto faz aqui, tá? Veja se vocês concordam, pessoal. Para x igual a cosseno e y igual a seno, essa primeira coisinha amarela aqui é sempre insatisfeita. x² mais y² é sempre igual a 1, tá bom? Isso só funciona porque é um cilindro, hein, pessoal? A gente vai fazer um exercício daqui a pouco, que vai ser uma outra parada aqui, que não vai ser 1. Aí eu não posso colocar cosseno e seno, né? Porque cosseno ao quadrado, seno ao quadrado, né? Quando eu faço essa soma, dá sempre 1, tudo bem? Então, porque é um cilindro, funciona, beleza? Muito bem, agora tá faltando o z, né? No nosso caso da hélice, o z de t era igual a t, e aí, beleza, funcionava. Agora, como é que eu faço? Eu considero o z de t igual a t também? E não. Agora é onde a gente vai usar essa segunda parte aqui, ó. Olha o que é o nosso z, pessoal. O nosso z, se a gente isolar ele ali, né? Eu vou colocar aqui na frente, ó. O z de t, já vou escrever como t, né? Eu vou passar tudo para lá. Então ele vai ser igual a 2 menos o y, né? Agora o meu y depende de t, certo? Então ele é isso aqui. Olha que beleza. Quanto que vale y de t? Nós acabamos de achar, não é o seno de t? Então como é que eu posso reescrever isso daqui? Vai ficar igual a 2 menos seno de t. Né? Ou, para os mais teimosos aí que quiserem trocar seno com o cosseno, vai ficar 2 menos cosseno de t. Tá bom? Então, qual que vai ser a nossa função vetorial aqui, né, no nosso caso? Nós podemos escolher o r de t como dado por... Deixa eu só apagar esse igual aqui, ficou meio esquisito. Esse software, ele junta os iguais, é por isso que às vezes acontece isso, tá? Então, vai ficar cosseno de t. Aqui fica seno de t. E a terceira componente que nós achamos aquela relação vai ficar 2 menos seno de t, tá bom? Beleza, pessoal, em relação aos parâmetros, né, esse t mora onde? Eu vou colocar t pertencente aos reais, mas a grande questão é a seguinte, pessoal. O que significa isso, né? Vamos pensar no caso do círculo. Tá? Se você olhar para o círculo, eu só vou falar, tá, pessoal? Eu não vou desenhar muito aqui para a gente não encher muito de o slide aqui, né, os caderninhos, mas é assim, ó. Se você considerar um círculo, então, quando você coloca cosseno e seno, isso é o círculo, né? Exatamente. Pensa no círculo trigonométrico quando a gente define lá o seno e cosseno, né? Quando eu coloco o t variando de 0 até 2π, isso significa que eu dei uma volta, tá bom? Se eu colocar t de 0 até 4π, eu estou dando 2 voltas. Tá? Se eu colocar de menos 2π até 2π, também estou dando 2 voltas. Então, essa questão do t aqui, ó, pertencente aos reais, o que está acontecendo é que eu estou dando um monte de volta. Porque vocês vão ver que isso é um objeto circular, né? Até por ele morar no cilindro. Então, eu vou ficar dando um monte de volta e eu vou passar em cima dele várias vezes, tá bom? Isso não interfere, novamente, em termos da cara da nossa figura, tá? Ela vai continuar sendo aquele objeto. Se eu for calcular comprimento, isso vai interferir um pouco, tá? Porque como a nossa curva é fechada, então eu preciso dar uma volta só, mas isso a gente discute depois, tudo bem? Então essa questão do domínio dos parâmetros, a princípio aqui, não tem nenhum problema. Se você quisesse que desse uma volta só, aí você tem que olhar para o cosseno e para o seno. E aí você pode considerar, por exemplo, de 0 até 2π, bom? Então essa daqui é a nossa curva, beleza, pessoal? Então é cosseno de t, seno de t e 2 menos seno de t, ou para os mais teimosos, você pode trocar o seno e o cosseno aqui e, consequentemente, aqui na última componente, tá bom? Beleza, pessoal, eu vou abrir o GeoGebra, deixa eu só abrir o software aqui porque eu deixei ele fechado, porque quando eu deixo tudo aberto parece que meu computador vai levantar voo. Só um minutinho. Beleza, então, abri aqui, pessoal, deixa eu só trocar de tela. Então agora sim vocês estão vendo o GeoGebra aí.
Bom, eu já deixei aqui pronto as nossas superfícies, aqui as equações, né? Esqueçam essas duas aqui, porque isso aqui é spoiler do próximo exercício, tá? Então, ó, a equação 1x² mais y² igual a 1 é o cilindro, né? Então vamos colocar o cilindro aqui. Beleza? Então, cilindro circular, igualzinho nós já fizemos em outro momento, né? Vou deixar ele um pouquinho mais gordinho aqui. E a segunda é essa aqui, ó, y mais z igual a 2, que é o plano, né? Então, vou colocar, ele vai aparecer em azul, beleza? Olha o que acontece na intersecção entre eles, né? Como eu disse, o plano é um plano inclinado, né? Então, ele está dando este objeto aqui, ó. É como se fosse uma elipse, né? É uma elipse mais tortinha aí, tá bom? Mas o importante é, pessoal, note que essa curva dada pela intersecção é intersecção, pessoal. Lembra que o cilindro, ele é vazio no meio, né? Ele é oco. Então, é só a curvinha ele mesmo, beleza? Não é algo bidimensional, não. Essa intersecção, ela mora em cima do cilindro, né? Ela está na superfície, que foi a ideia que nós utilizamos, beleza? Então, vamos colocar aqui, ó, a nossa curva, ela era cosseno de t, seno de t, opa, 9 não, né? Seno de t, e aqui era 2 menos seno de t, né? Para os não teimosos aí. E aí o que nós temos é a curva aqui, ó, tá vendo que ficou em preto? Exatamente a intersecção, ó. Olha que bonitinha que ela ficou. Eu vou apagar a superfície só para você ver ela voando aí, né? Então, esse é o nosso objeto, tá certo? Então, veja, nós usamos as informações sobre as superfícies, né? No caso, era um cilindro, então se era um cilindro, o x e o y tinham aquela relação do cosseno e do seno. E como era o plano, né? Então o plano nos dava quais condições o z tinha que satisfazer. Né? Porque note que este plano, né? O fato dele estar aqui, ó, ela está em cima do plano, tá vendo? Ela mora no plano. Se fosse um outro plano mais para cima, isso ia mudar a equação desse objeto, porque ele está mais para cima, né? A mesma coisa em relação à inclinação do plano. Então, nós usamos fortemente a informação das duas superfícies. Tudo bem, pessoal? Deixa eu já deixar apagado aqui para a hora que a gente voltar para a nossa GeoGebra e eu vou voltar para os nossos slides. Aí, vamos lá. Muito bem, pessoal. Eu falei de slides, mas não tem slide nenhum aqui, né? Em todo caso, eu vou trocar de quadrinho novamente, né? Para a gente fazer o exercício 3. Então, se você quiser copiar, dá um pause ou dá um print screen, tira uma foto, alguma coisa do tipo, porque o exercício vai sumir. Beleza, exercício 3, então. Bom, pessoal, esse exercício, em termos de estrutura, ele é parecido com o exercício anterior, né, no sentido de que nós temos novamente uma curva dada pela intersecção de duas superfícies. Mas agora, uma das superfícies é um cone, tá? Essa aqui que eu estou grifando em amarelo é uma superfície dada por essa equação, é raiz quadrada de 8x² mais z². Isso aqui é um cone, na verdade é um semicone, tá, pessoal? Isso porque, para nós, na matemática, um cone ele tem os dois lados, tá? É tipo uma ampulheta, né? Tem tanto a parte de cima quanto a parte de baixo. Quando a gente pega só um pedaço do cone, né, só essa parte de cima, nós chamamos comumente de semicone. Né? Na vida real, as pessoas normais chamam de cone algo tipo um coador de café, né? Mas para nós isso é um semicone, beleza? É só uma observação meio inútil aí, mas em todo caso está dada. E a outra superfície ela é um plano novamente, né? E tem essa equação, então z menos y menos 2 igual a 0. Bom, beleza, pessoal. Agora a nossa superfície ela é um pouquinho mais difícil, né? Porque no outro caso era um cilindro. Então aí você poderia falar assim, já sei, agora eu vou chamar tudo de cosseno e seno porque dá boa, né? E não faça isso. O caso do cosseno e seno, pessoal, é uma ótima ideia você tentar chamar x de cosseno, y de seno. Mas isso funciona, como eu disse anteriormente, quando nós estamos falando de cilindro, tá? Ou círculos, né? Então nós temos uma relação x² mais y² igual a uma constante. Tá? Claro, pode ser z² também tudo, mas é uma relação entre as variáveis dando uma constante, tá? Quadrados aí e constante. Aqui neste caso, se a gente olhasse para essa primeira superfície, por exemplo, isso não está acontecendo, tá vendo? Nós temos um x² aqui, um z², mas aqui tem um y. Não daria para a gente querer calcular aqui, né? Mesmo que não tivesse esse 8, tá? Se fosse x² mais z². Porque se você chamasse esse aqui de cosseno e esse de seno, ficaria raiz de 1. O y tem que ser sempre 1. Faz o menor sentido, pessoal. O y está satisfazendo essa condição também. Então tem que tomar um pouco de cuidado com essa questão do seno e do cosseno, né? Como eu disse, eu já dei a deixa aí, né? Funciona para o caso de cilindro. Quando tem cilindro, geralmente essa é a ideia. Chama de cosseno e de seno, tá bom? Neste caso, pessoal, isso aqui é um exercício um pouquinho difícil, não é um exercício simples. A ideia vai ser a gente usar fortemente essa questão de estar na intersecção. Tá? O que significa a curva estar na intersecção dessas duas superfícies? Significa que todos os pontos dessa curva, todos os pontos x, y, z, eles pertencem a ambas as superfícies. Então satisfaz tanto essa equação em amarelo quanto essa equação em azul. Beleza? Em outras palavras, pessoal, se eu pegar um ponto x, y, z da nossa curva, olha, o que vai acontecer? Nós temos a relação em amarelo, ou seja, eu posso escrever o y
dessa forma aqui, ó, o y é aquela raiz quadrada. Então, é a raiz quadrada de 8x² mais z². Mas, ao mesmo tempo, ele satisfaz a condição em azul. Então, o meu y ele pode ser escrito como um z menos 2, tudo bem? Deixa eu arrumar esse igual aqui, que ficou meio esquisitinho. Y é isso aqui, beleza? Bom, nós estamos falando dos mesmos x, y, z, né? Então, eu posso unir essas duas informações. E unindo essas duas informações, nós temos o quê? Nós temos que z menos 2 é igual àquela raiz quadrada, certo? Raiz quadrada de 8x². Deixa eu arrumar aqui o x. Então, 8x² mais z², certo? Muito bem. A nossa ideia, pessoal, é tentar simplificar essa expressão que está aqui. Então, o que eu vou fazer é elevar os dois lados ao quadrado. Eu vou chamar a atenção aqui, fazer um parênteses, tá, pessoal? Chamar a atenção de vocês que tomem cuidado com isso. Tá? Elevar ao quadrado, no geral, não é uma coisa muito problemática, tá? Você eleva ao quadrado os dois lados aí e vida que segue. Quando você vai fazer o contrário, extrair raiz quadrada dos dois lados, isso é complicado, tá? Isso, no geral, é um caminho tortuoso aí. E eu digo isso porque, quando a gente calcula raiz quadrada de x², isso não é x, né? É módulo de x. Então, quando você vai extrair raiz quadrada, geralmente aparece um sinal de mais e menos. E aí você não consegue se livrar disso tão simplesmente, tá? Eu estou chamando a atenção, pessoal, porque vão ter exercícios da lista que vocês vão tentar fazer o que eu estou fazendo aqui e vai dar problema, beleza? Então, mais pra frente eu faço um exercício com vocês que tem um caso desse tipo, mas tomem cuidado, tá, pessoal? Isolar, assim, quando a gente tem quadrado, não é fácil, tá? Tanto que vocês vão ver que eu vou isolar coisas que não tem quadrado justamente por isso. Daqui a pouquinho eu chamo a atenção onde que moraria um possível problema, tá certo, pessoal? Mas aqui eu estou elevando ao quadrado, então não tem muitos problemas. Então, o que está acontecendo aqui é o seguinte, ó. Bom, se eu elevei ao quadrado dos dois lados, então aquela raiz vai sumir, né? Até porque o que está dentro da raiz é positivo. E nós vamos obter o seguinte. Z menos 2 ao quadrado vai ficar igual ao que estava dentro da raiz, né? Então, no caso, 8x² mais z², beleza? Bom, abrindo este quadrado aí, né? Então, nós temos que z² menos 4z mais 4 é igual a 8x² mais z², beleza, pessoal? Então, ó, veja que esse z² apareceu dos dois lados, né? Vou até trocar de cor aqui para chamar a atenção, mas bem tranquilo, né? Nós temos um z² aqui, eu consigo subtrair os dois lados e eliminar esses termos, né? Voltando para a nossa caneta preta. Agora o que nós temos é o seguinte, pessoal, eu vou isolar o z, tá bom? Aqui que é o ponto delicado que eu falei para vocês, ó. Delicado assim, se você quiser seguir um outro caminho. Eu vou isolar o z e já vou escrever direto, tá, pessoal? Eu vou colocar o menos 4z de um lado e já vou dividir tudo por 4, né? Então vai ficar, o 4 vai ficar 1 menos 2x². Tudo bem, pessoal? Então eu troquei o z para o lado de lá, passei o 8x² para cá e dividi todo mundo por 4. Aqui é um ponto que eu falei, ó. Note que eu obtive o z em função de x, tá bom? Daqui a pouquinho vai ficar bem claro porque eu fiz isso, né? Qual que foi o meu objetivo. Se você tentasse obter o x em função de z, aqui geraria um problema, que é o que eu falei. Porque você ia querer extrair raiz quadrada, né? E eu não posso simplesmente extrair raiz quadrada, ó. Olhe para essa expressão aqui, ó. Essa expressão que eu estou circulando, né? Note que aqui eu sumi o z, então ficou 8x² igual a esse termo. Aí você vai falar assim, já sei, ó. Eu vou passar o 8 dividindo e extrair raiz quadrada. Aqui que vai entrar aquela questão. Quando eu extraio raiz quadrada aqui, ó, ficaria mais ou menos x. E aí eu não consigo isolar o x, que é o meu objetivo nesse caso. Tá? Então tomem cuidado quando vocês trabalham com x², z² e y², tá bom, pessoal? Tentem não isolar. Em alguns casos até funciona, mas tomem cuidado. Beleza? Bom, para este caso, pessoal, o que nós fizemos até o momento, eu vou até grifar de verde aqui, nós chegamos que o z ele tem essa relação com x. Ó. O z ele sempre vale 1 menos 2x². Tá bom, pessoal? Muito bem, agora vamos voltar aqui para o nosso sistema, né, que nós tínhamos começado, e olhar para esse cara aqui, ó. Tá? Nós tínhamos chego que o y era z menos 2, né? Tá aqui, ó, esse carinha aqui. Então, o que isso aqui representa, pessoal? Essa segunda equação. Se o y ele vale z menos 2, agora como nós temos que o z vale aquilo ali, né? Vale aquela expressãozinha em verde, então nós temos que o y ele vai ser igual a 1 menos 2x² menos 2. Concordam comigo? Bom, o que isso representa, né? Isso aqui significa que vale menos 2x² menos 1. Beleza? Muito bem, pessoal.
que eu fiz aí? Deixa eu só colocar de verde também, tá? Então, nós chegamos que esse y aqui, ó, ele vale esse termo, tá bom? Beleza, pessoal. O que isso significa? Ó? Vamos analisar aqui cuidadosamente. Como que nós fazemos uma função vetorial, né? Como que nós fizemos até o momento? Uma função vetorial, ó, ela é algo que associa um parâmetro t a algo com 3 componentes, e essas 3 componentes, cada uma delas depende de t. Então, nós precisamos deste t, que é o parâmetro, tá? Então, veja, em todos os casos que nós fizemos até agora, nós tínhamos um parâmetro. Então, se você quiser voltar até os slides aí, né? Eu falei que eu ia apagar, mas eu vou até voltar aqui para vocês, porque ele está salvo aqui, ó. Mas nós temos o seguinte, pessoal. Se nós olharmos para o primeiro exercício, por exemplo, olha aqui, ó, nós tínhamos um parâmetro t, deixa eu só mudar a cor da canetinha para vocês verem aqui, mas nós tínhamos um parâmetro t, alguma função de t, uma função de t, uma função de t. Se nós voltarmos para o segundo exercício, ó, novamente, uma função de t, uma função de t, uma função de t. Então, tudo que nós precisamos é de um parâmetro t e essas funções, todas elas em função de t. Agora, voltemos para o nosso caso, né? O que está acontecendo aqui, pessoal? Quem que pode ser o nosso parâmetro t? Nosso parâmetro t pode ser tomado como sendo, exatamente como sendo x. Porque, veja, o x é igual a x. O y tem uma relação com x e o z tem uma relação com x. Então, ó, eu posso considerar uma função vetorial que descreve essa curva da seguinte maneira. Ó. Vou colocar ela aqui embaixo. Eu vou usar t, para a gente não fugir do nosso padrão, né? Mas o nosso r de t, ele pode ser tomado como t. Agora, o nosso y, ó, o nosso y é menos 2x² menos 1. Então, é menos 2t² menos 1. E o nosso terceiro, ele vale 1 menos 2t ao quadrado. Tá? Novamente, né, nós não estamos falando quem que é o t aí, eu vou considerar o t pertencente aos reais. Tá? E de fato, esse caso tem que ser. E essa daqui é exatamente a nossa resposta. Né? Eu vou até deixar ela circulada aí. Deixa eu só mudar a nossa cor. Circulada não, né? Eu vou fazer um retângulo em volta dela. Tá? Mas essa é a nossa função vetorial. Entenderam então, pessoal? Então, só recapitulando, né? Eu sei que você pode falar assim, nossa, que loucura, né? Mas vamos resumir o que a gente fez até agora. A ideia é que eu já sabia como fazer esse exercício, obviamente, eu já tinha feito antes, mas essa ideia funciona em alguns casos, tá? É a gente usar uma das variáveis, x, y ou z, como nosso parâmetro t, tá? Então, a ideia é tentar, no caso aqui eu usei o x, né? Então, eu escrever o y em função de x e o z em função de x, tá? Mas aí tem que tomar aquele cuidado, né? Por isso que eu fui chamando a atenção de vocês. Eu não posso simplesmente extrair raiz e fazer qualquer loucura aí, né? Eu preciso tomar cuidado com as operações que eu estou fazendo. Mas se eu conseguir escrever o y em função de x e o z em função de x, e obviamente o x é igual a x, eu posso tomar esse cara como parâmetro, né? Poderia funcionar com qualquer uma das outras variáveis, tá certo? Então existem exercícios que dá para fazer isso. Existem exercícios que não, né? Os que nós fizemos até o momento, por exemplo, não daria. Tá certo, pessoal? Então, essa daqui é uma ideia, ó, tá vendo? Essa aqui a gente consegue fazer a parametrização desse objeto. Tudo bem? Eu sei que não é simples, né, pessoal? Depois vocês reflitam um pouquinho mais, mas esse é um outro jeito de fazer. Beleza? Um outro exercício aí. Vamos novamente para o nosso GeoGebra aqui, para a gente ver que curva que é essa, né? Quais eram essas superfícies aí. Então, vou fazer uma troca aqui rapidinho. Muito bem. Deixa só eu abrir o GeoGebra na minha outra tela aqui. Só um segundinho, pessoal. Beleza, ó, então, eu tinha falado que eram os spoilers, né? Ó. A nossa superfície, né, o cone que eu falei para vocês era esse, tá vendo? Ó? Note que aqui, ó, eu coloquei o y ao quadrado, né? Se a gente olhar, se vocês voltarem depois para o vídeo, vai estar que aqui era o y igual a raiz, né? Por causa daquele sentido que eu falei para vocês, ó. Quando você extrai a raiz, fica mais ou menos. Então aqui não é um semicone, ó. Isso aqui é um cone completo, né? Tá? Eu considerei, embora no exercício era só um semicone, eu considerei o cone completo aqui, tá? E o outro aqui é este plano, ó. Então é um plano em azul. Olha que doideira, né? Como é que a gente ia fazer para visualizar isso daqui, né? Bem complicado. Mas se a gente conseguir, não sei se vocês conseguem verificar bem por aí, mas aqui, ó, a nossa intersecção seria este objeto que está aparecendo aqui, ó, que eu estou passando o mouse em cima. Beleza? Vamos colocar a nossa curva aí, nossa parametrização, né? Que nós usamos x, eu vou colocar t. Quer dizer, nós usamos t mesmo, então era menos 2t² menos 1, se eu não copiei errado aqui. Opa! Menos 1. E aqui embaixo era menos 2t² mais 1. Beleza? Então era esse objeto, olha aqui, ó. Ficou exatamente, né, uma parábola, só que ela é tortinha, ó, e ela é exatamente a intersecção, tá vendo? Se você quiser apagar os objetos aí, né? Tá aqui, ó. Tá? E aí, o que nós usamos, né? Aquela questão do x, y, z dessa curva, ó, satisfazem a condição do plano. Então ela está em cima do plano, ó. Se você for girando aqui, você vai ver que ela está no plano, beleza? E ao mesmo tempo,
Se a gente apagar o plano e colocar o cone, ela está em cima do cone, ó, tá? Então ela satisfaz as duas condições, beleza? Então essa aqui é a ideia, pessoal. Estar na intersecção significa que satisfaz as duas condições. Tá certo, pessoal? Então eu escolhi 3 exercícios, né? Inclusive eu acho que esse último é de uma prova antiga, que mais pra frente eu coloco no Moodle para vocês, tá? Aí você fala assim, nossa, caiu na prova. Não, mas eu já tinha feito um exemplo parecido antes, não fiquem tão assustados. Certo, pessoal? Então, por favor, deem uma olhada na lista, tentem fazer. Tem um ou outro caso lá que é um pouquinho diferente, mas acho que vocês conseguem fazer a maior parte dessa questão, né? E aí, no próximo vídeo, a gente começa a trabalhar um pouquinho com derivada, com um integral desses objetos, né? No caso mais simples. Mas eu quis fazer as curvas porque quando a gente falar de derivada, a gente vai falar de reta tangente. E aí eu queria que vocês tivessem uma ideia de como é que é a estrutura desses objetos, como é que faz para a gente parametrizar esses objetos, porque daí sim a gente consegue calcular as derivadas. Tá bom, pessoal? Então espero que vocês tenham gostado, espero ter ajudado vocês aí. Se cuidem, por favor, e abraço.